Hoje, a nossa aula será sobre cálculos estequiométricos. Para você entender melhor os cálculos estequiométricos, você precisa compreender alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito do mol. O que é um mol? Mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Isso aí é a chamada constante de Avogadro. Não esqueça esse nome, constante de Avogadro. É a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23. E esse valor aqui corresponde a 1 mol. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é o conceito de massa molar. O que é massa molar? Massa molar é a massa de 1 mol. É um conceito meio óbvio, mas é importante que a gente associe uma coisa com a outra. E como é que você calcula essa massa molar? Você calcula da mesma forma que você calcula a massa molecular. O jeito de calcular é o mesmo. E como é que você calcula a massa molecular? Você soma as massas atômicas, certo? Na química, as substâncias elas reagem numa proporção específica e os produtos eles são formados também numa proporção específica. Quem é que vai nos dizer essa proporção? São os coeficientes estequiométricos que estão na reação. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Se a reação não estiver balanceada, a gente vai lá, faz o balanceamento correto. Agora, se a reação já estiver balanceada, nós vamos observar os coeficientes estequiométricos dessa reação e nós vamos apenas transcrever esses coeficientes em forma de mol. Não esqueça isso. Então, temos a seguinte situação. Aqui o coeficiente estequiométrico 1, coeficiente estequiométrico 3, 2 e 3. No caso dessa reação, ela já está balanceada, mas se a reação não estiver balanceada, você vai lá e faz o balanceamento correto. Você transcreve esses coeficientes em forma de mol, esse é o primeiro passo. A reação, ela foi dada na questão, então você vai transformar, você vai transcrever, na verdade, esses coeficientes para a forma de mol. Aqui, 1 mol reage com 3 mols, formando 2 mols e 3 mols. O que quer dizer isso aí? 1 mol de álcool etílico reage com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Esse é o primeiro passo para você conseguir resolver uma questão de cálculo estequiométrico. Transcrever o coeficiente estequiométrico em forma de mol. Eu vou explicar para você esse primeiro exemplo. Qual é a quantidade de matéria? Quando a questão pergunta quantidade de matéria, ela está perguntando quantos mols. Então, quantidade de matéria é a mesma coisa que mol. Qual é a quantidade de matéria de álcool etílico, que é o C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de CO2, dada a reação. Então, a reação ela vai te ajudar a você resolver aquele cálculo estequiométrico. Sendo assim, a gente tem que ter total atenção na reação que é dada para a gente naquela questão. Como eu já disse para vocês, você observa a reação, se ela não estiver balanceada, você vai lá, faz o balanceamento correto. Se ela já estiver balanceada, o que você faz? Apenas transcreve os coeficientes estequiométricos em forma de mol. Não esqueça isso. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos observar, vamos ver, né, o que a questão está querendo da gente. A questão quer quantos mols de álcool etílico. Então, a questão quer álcool etílico relacionado com quem? Com o CO2. Então, quem é que a gente vai circular aqui nessa reação? O álcool etílico e o CO2. Somente essas duas substâncias interessam para a gente nessa questão. Então, o que a gente faz? A gente circula o álcool etílico e o CO2.
Fazendo isso, nós vamos pegar a proporção, isso é o conceito do cálculo estequiométrico, proporção, e vamos fazer o seguinte: 1 mol de C2H6O forma 2 mols de CO2, a proporção é essa. 1 mol de C2H6O, eu tirei da reação, forma 2 mols de CO2. O que a questão quer? Ela está perguntando qual é a quantidade, quantos mols de C2H6O devem reagir para fornecer 12 mols de CO2. Se é o CO2, você vai colocar esse 12 aqui embaixo do CO2. 12 mols de CO2. CO2 embaixo de CO2, tá? Então, aqui só pode ser o quê? X. Sempre alguém vai ser o X. Nós fazemos aí, né? 2 vezes X, 2x, produto aí. 1 vezes 12, 12. X é igual a 12 dividido por 2, X é igual a 6 mols. 6 mols de quem? Do X. Quem é o X? C2H6O. Então, é por isso que eu quero chamar sua atenção em relação ao fato de que você deve colocar quais são as substâncias que você está usando na sua proporção. Porque se você não colocar, você pode acabar misturando as coisas e você pode acabar não sabendo qual é o cálculo que você realmente está fazendo. Ou qual é a resposta que realmente deve ser dada para aquela questão. Vamos agora ao exemplo 2. Qual é a massa de O2 necessária para reagir com 161 gramas de C2H6O? Eu estou usando a mesma reação do exemplo anterior. Nesse exemplo, a questão ela quer a massa do O2 relacionando com a massa do C2H6O. Então, preste atenção nesse detalhe. Quando a questão quiser massa, lembre-se imediatamente de calcular a massa molar. Então, não esqueça. Questão falou em massa, calcule a massa molar. Questão falou em massa, calcule a massa molar. Tem que ser automático na sua resolução. Massa molar de quem? Das substâncias que a questão está informando. Quais são as substâncias que a questão está informando? A questão está falando do O2, né? E do C2H6O. São as duas substâncias que a questão ela está informando para você. Então, são essas duas substâncias que você vai calcular a massa molar. Por que você vai calcular a massa molar? Porque a questão ela está te pedindo massa. Então, ela está pedindo para você trabalhar com massa. Se ela pede para você trabalhar com massa, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar as substâncias que a questão está informando e calcular a chamada massa molar, que é a massa de 1 mol, tá? Lembrando que o jeito de calcular a massa molar é o mesmo jeito que se calcula a massa molecular. E como é que a gente calcula a massa molecular? Somando as massas atômicas. Da onde é que a gente tira os valores das massas atômicas? Da tabela periódica. Então, no caso do O2, é 2 vezes a massa atômica do oxigênio, que está na tabela, 16, dá 32. E aqui a gente calcula 2 vezes a massa do carbono, que é 12, mais, sempre somando, 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, a gente calcula isso aí, dá 46, certo? E qual seria a unidade da massa molar? Isso é uma coisa muito importante. A unidade da massa molar é diferente da unidade da massa molecular. Qual é a unidade da massa molar? Gramas por mol. Gramas por mol.
Não esqueça isso. Qual é a unidade da massa molar? Gramas por mol. Por que essa unidade é tão importante para a gente? Porque essa unidade, ela faz uma relação, ela conta um segredo para você. Qual é o segredo que ela está contando? Ela está dizendo que 1 mol dessa substância possui 46 gramas. 1 mol dessa substância possui 32 gramas. Então, essa informação é muito importante para a gente, certo? Continuando a resolução desse exemplo, depois que a gente calcula a massa molar, o que, que a gente faz? Vamos observar a reação. Nessa reação, a gente precisa do C2H6O. Então, você vai lá e marca. E nós também precisamos do O2. Então, você vai lá e marca. São as duas substâncias que a questão quer. Qual é a proporção que a gente tem? Lembre-se de transformar esse coeficiente estequiométrico aqui em mols. Não esqueça isso. Sendo assim, nós teremos 1 mol de quem? De C2H6O. Não esqueça de colocar o nome da substância para você saber qual é o tipo de cálculo que você está realizando. 1 mol de C2H6O reage com 3 mols de O2. Então, nós transcrevemos o coeficiente estequiométrico na forma de mol. Em seguida, nós vamos prestar atenção no que a questão quer. A questão quer massa. Massa de O2 e massa de C2H6O. Então, já que a questão quer massa, nós vamos ter que transformar isso aqui para massa. Tá em mol? Então, a gente vai ter que transformar para massa. Como é que transforma? Usando a massa molar. Então, a massa molar, ela serve justamente para isso, para você transformar mol em massa. Como é que transforma? A massa molar do C2H6O, que a gente já calculou, é 46 gramas por mol. Isso equivale a dizer que 1 mol de C2H6O tem 46 gramas, como eu disse para vocês. E 1 mol de O2 tem 32 gramas. Essas informações aqui a gente vai utilizar diretamente na proporção que nós estamos realizando. Como é essa proporção? 1 mol está para 3 mols. Da onde é que sai isso aqui? Da própria reação. Em seguida, né, nós fazemos aqui uma equivalência. 1 mol de C2H6O é equivalente a quantas gramas? 1 mol de C2H6O é equivalente a 46 gramas. Então, você coloca aqui, 46 gramas. Por que eu estou transformando de mol para grama? Porque a questão, ela quer que você trabalhe com grama. Ela quer que você trabalhe com massa. Então, você precisa fazer essa conversão de mol para massa. Por isso que eu coloquei aqui o equivalente. 3 mols de O2. 1 mol de O2 equivale a 32 gramas. 1 mol de O2 equivale a 32 gramas. Então, 3 mols de O2 é 3 vezes 32 gramas. Tá? 3 vezes 32 gramas. Vou já fazer esse cálculo. E aqui embaixo, né? Desse lado aqui, o que, que a gente vai colocar? Nós vamos colocar o X, porque qual é a massa de O2? Então, o O2 é o X. Então, aqui vai ser X. E aqui embaixo, do 46, 161 gramas de C2H6O. C2H6O é esse lado aqui, né? Então, você vai colocar os 161 gramas embaixo do 46, que equivale a X. Nós vamos fazer esse cálculozinho.
Realizando aí esses cálculos, 46 gramas de C2H6O estão para 96 gramas. De onde é que saiu esse 96? 3 vezes a massa molar do O2, que dá 96 gramas. Assim como 161 gramas do C2H6O está para X. 46 vezes X, 46x é igual a 161 vezes 96. X é igual a 336 gramas de O2. O que a gente tem que prestar bastante atenção nesse exemplo? Foi necessário transformar mol para massa, tanto desse lado quanto desse outro lado. Por isso que eu escrevi bem aqui em cima, massa e massa. Então, a gente transformou mol para massa, eu coloquei a equivalência, e transformamos também desse outro lado. Como é que foi feita a transformação? Usando a massa molar. Então, a transformação de mol para massa foi feita usando a massa molar. Não esqueça isso. Por que foi feita essa transformação? Porque a questão, o comando da questão era esse. Qual é a massa de O2? Então, esse lado tinha que ser massa necessária para reagir com 161 gramas de C2H6O. Então, o C2H6O também é massa. Então, esse lado aqui também teria que ser massa. Por isso, foi necessário essa transformação de mol para massa, tanto de um lado quanto do outro, por conta do comando da questão. Exemplo 3. Quantas moléculas de O2 reagem com 5 mols de C2H6O? Novamente, eu estou usando a mesma reação dos exemplos anteriores. Primeira coisa que você faz, tem que ser automático. Transcrever aqui os coeficientes estequiométricos em forma de mol. Um mol disso reage com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Esses valores aí vão servir para a sua proporção estequiométrica, por isso que eles são tão importantes. O que a questão quer? Ela quer quantas moléculas de O2, então ela quer que você trabalhe com O2, vá lá no O2 e marque, reagem com 5 mols de C2H6O. Então ela quer que você trabalhe com a substância C2H6O. Nessa reação que foi dada, o que interessa para a gente? Interessa para a gente o C2H6O e o O2. Então você marca eles, porque somente eles interessam nesse exemplo 3. Desconsidera o resto. E aí, a partir disso aqui, você faz uma proporção estequiométrica. Como é que você faz? Escrevendo bonitinho aqui, 1 mol de quem? De C2H6O. Ah, professora, eu não quero escrever a substância. É importante você escrever o nome da substância, né, a fórmula, para você saber o cálculo que você está realizando. Reage com 3 mols de quem? Do O2. Essa é a sua proporção estequiométrica. A partir dessa proporção aqui, você vai fazer o seu cálculo e vai chegar até a resposta que a questão quer de você. Vamos ao comando da questão. O que a questão quer? Quantas moléculas de O2? Então, esse lado aqui do O2, a questão quer que você trabalhe com moléculas. Vou escrever aqui, moléculas. Reagem com 5 mols de C2H6O. Então, esse lado aqui, a questão quer que você trabalhe com mol. Esse lado é para ser trabalhado com mol e já está em mol. Então, a gente apenas mantém. Eu vou colocar aqui a setinha de equivalência e vou repetir o mol. Não vou transformar nada porque já está em mol. A questão quer em mol e já está em mol. Então, eu não vou transformar nada. Só vou repetir. Esse outro lado
a questão quer molécula, né? Quantas moléculas de O2, então esse lado ela quer molécula. Quando uma questão quiser trabalhar com molécula, nós vamos usar o Avogadro. Sempre. Sempre que uma questão estiver perguntando quantas moléculas, quantos átomos, quantos íons, você imediatamente vai usar o conceito do Avogadro. E qual é o conceito do Avogadro? Qual é a constante de Avogadro? 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Esse aqui é o conceito da constante de Avogadro. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Nós sempre vamos usar o Avogadro quando a questão ela trabalhar com molécula, átomo, íon, perguntar quantas moléculas, quantos átomos, quantos íons, aí você vai recorrer ao conceito do Avogadro. Se 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, então 3 mols é 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, vou colocar aqui 3 vezes 6 vezes 10 a 23. O quê? Molécula. Esse lado aqui é molécula. Então, a gente escreve moléculas. 3 vezes 6, 18. Tá? E aí, o que a gente vai complementar nessa questão? Tem aqui os 5 mols de C2H6O. C2H6O, cadê ele? Bem aqui. Então, onde é que eu vou colocar esse 5? Embaixo do 1. 5 mols equivale a X. Lembrando que desse lado eu não transformei nada, eu só repeti porque quando a questão estava trabalhando com C2H6O, ela pediu que fosse usado o quê? Mol. Então, eu não precisei transformar nada. 1 vezes X é X. 5 vezes 18 vezes 10 a 23. 5 vezes 18 dá 90 vezes 10 a 23 moléculas. Só que a gente não pode deixar nesse valor, a gente tem que colocar em notação científica, né? E a notação científica, esse valor aí vai ficar 9 vezes 10 a 24 moléculas. Por quê? Porque esse valorzinho aqui, o 90, né? Esse númerozinho que fica na frente da potência, ele tem que ser um valor mais ou menos entre 1 e 9, alguma coisa. Então, eu fiz a minha vírgula caminhar para o 9, e aí diminuiu, né, de 90 para 9, ao mesmo tempo que aumentou aqui a potência. 10 a 23 ficou 10 a 24. Então, isso aqui é a minha resposta em notação científica, que é a resposta que deve ser dada, sempre em notação científica. Exemplo 4. Quantas moléculas de C2H6O devem reagir para formar 162 gramas de H2O? E eu estou usando a mesma reação dos exemplos anteriores. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Transcrever esses coeficientes estequiométricos na forma de mol. 1 mol disso aqui reage com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Em seguida, a gente observa o que a questão está trabalhando. A questão está trabalhando com a molécula de C2H6O, então você vai lá no C2H6O e marca. E a questão também está trabalhando com o H2O, então você vai lá no H2O e marca. Você marcou os dois, o resto não interessa. Só interessa para a gente, nesse exemplo, essas duas substâncias. E aí nós faremos a proporção estequiométrica. 1 mol de C2H6O. Você escreve bonitinho o nome da substância, a sua proporção, né? Que é a quantidade correta de mols. Formam 3 mols
de H2O. Essa é a sua proporção estequiométrica. 1 mol disso forma 3 mols de H2O. Então, onde é que saiu essa proporção? Da reação, tá? Então, não tem mistério, não tem segredo. A proporção que você vai usar na questão, seja ela qual for, vai sair, geralmente, da reação, dos coeficientes da reação. Ou então, a própria questão vai te falar essa proporção. Mas na maioria das vezes, a questão ela te dá uma reação e dessa reação você tira uma proporção. E de onde é que você tira essa proporção? Dos coeficientes estequiométricos. Vamos ao comando dessa questão. Quantas moléculas de C2H6O devem reagir para formar 162 gramas de H2O? Então, C2H6O, nesse exemplo, está sendo trabalhado na forma de molécula. Cadê o C2H6O? Bem aqui. Por isso que é importante você escrever o nome da substância, escrever a fórmula da substância, na verdade. Esse lado aqui vai ser trabalhado molécula. E quando a gente trabalha molécula, é a mesma coisa que Avogadro. Esse lado aqui você vai usar o Avogadro. E esse outro aqui, a gente observa o comando da questão. 162 gramas de H2O. Então, o H2O vai ser trabalhado em forma de massa. Veja bem, esse lado aqui, que é o C2H6O, você vai trabalhar na forma de Avogadro, porque a questão quer assim. Esse outro lado, que é o H2O, vai ser trabalhado na forma de massa, por conta do comando da questão. 162 gramas de H2O, então H2O precisa ser em massa. Sendo assim, eu escrevi massa aqui em cima e aqui eu coloquei Avogadro, para você saber qual é a transformação que você vai ter que fazer. Vou colocar aqui a equivalência. Como esse lado precisa estar em Avogadro, e a gente sabe que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, nós vamos substituir 1 mol por 6 vezes 10 a 23. Então, 6 vezes 10 a 23, que é a mesma coisa que 1 mol, né? Eu substituí porque esse lado precisa ser trabalhado na forma de Avogadro, porque a questão quer saber quantas moléculas. Então, a gente escreve aqui moléculas. E esse outro lado? Esse lado aqui precisa ser trabalhado em massa. Quando precisa ser trabalhado em massa, a gente precisa recorrer à massa molar. Não tem outro jeito. Não tem segredo. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a massa molar do H2O. Como é que a gente calcula? A massa molar do H2O é o mesmo jeito que se calcula a massa molecular. Então, eu vou pegar aqui 2 que multiplica a massa atômica do hidrogênio, que é 1, está na tabela periódica, mais a massa atômica do oxigênio, que é 16, também está na tabela periódica. 2 vezes 1 mais 16, 18 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar do H2O. Eu vou escrever aqui. Massa molar. Então, a massa molar do H2O corresponde a 18 gramas por mol. Então, 1 mol de H2O tem 18 gramas. Vou colocar aqui para você entender melhor. 1 mol tem 18 gramas, tá? Se 1 mol tem 18 gramas, então 3 mols de H2O tem 3 vezes 18 gramas. 3 vezes
18 gramas. Por quê, professora? Porque um mol tem 18. Se um mol tem 18 gramas, 3 mols tem 3 vezes 18 gramas, que é 54 gramas. Já vou deixar aqui o valor pronto. E continuando, onde é que eu vou colocar esses 162 gramas? É só a gente ver o nome da substância, é o H2O. Então, esses 162 gramas é para ficar aqui embaixo dos 54. 162 gramas corresponde a X. Veja que esse lado está todo em Avogadro e esse lado está todo em massa. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de transformar as coisas em valores corretos, de acordo com o que a questão ela quer. 54 vezes x é igual a 162 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu vou apagar aqui para mostrar para você o cálculo. Dando prosseguimento a esse cálculo do exemplo 4, 54 vezes x, 54x, é igual a esse valor aqui, vezes esse outro valor. E aí, fazendo toda a conta, dá igual a 18 vezes 10 a 23. Só que esse valor não está em notação científica, a gente tem que deixar em notação científica. Esse número que fica do lado da potência precisa estar entre 1 e 9, alguma coisa. Então, eu vou puxar a vírgula bem para cá. Automaticamente, né, se eu diminuir um valor, eu tenho que compensar na potência. Dessa maneira, a resposta será 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de quem? Do C2H6O, né? Que é o nosso X. No exemplo 5, temos reagente limitante e reagente em excesso. Mas o que é isso? O reagente limitante, como o nome diz, é um reagente consumido totalmente. Ele é consumido até o fim. Já o reagente em excesso, como o nome já diz, é um reagente que ele não será consumido totalmente, vai sobrar alguma coisa, e as questões geralmente perguntam a quantidade que vai sobrar. No caso desse exemplo, considerando a reação entre 500 gramas de Fe2O3 e 300 gramas de CO, até que o reagente limitante seja totalmente consumido, determine a massa do reagente em excesso. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, observar a reação, que no caso está devidamente balanceada. Esses coeficientes estequiométricos nós vamos transcrever em forma de mol. Então, aqui tem 1 mol de Fe2O3, 3 mols de CO, 2 mols de Fe e 3 mols de CO2. O que é que a questão está querendo? Que você trabalhe com Fe2O3, então você vai lá no Fe2O3 e marca. E a questão também quer que você trabalhe com o CO. Então, você vai lá no CO e marca. Observando a reação, nós vamos retirar a proporção estequiométrica. Qual é essa proporção? 1 mol de Fe2O3 reage com 3 mols de CO. Inicialmente, é isso que a gente tem, a proporção estequiométrica. A partir dessa proporção, nós vamos calcular o que o exemplo está pedindo para a gente. O que é que o comando da questão pede? Que o Fe2O3 seja trabalhado em massa e o CO também seja trabalhado em massa.
Então, será necessário que a gente transforme mol para massa, tanto desse lado quanto desse outro lado. Então, vou colocar aqui a setinha da equivalência, porque nós precisaremos transformar tanto esse lado para massa, quanto esse outro lado para massa, porque a questão pede que seja trabalhado os valores, né, em massa. Como é que a gente faz essa transformação? Usando a massa molar. Massa molar do Fe2O3 e do CO. Então, vou calcular desse lado, depois eu apago. Massa molar do Fe2O3 é 2 vezes a massa atômica do ferro, que é 56, mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Lembrando que massa atômica está na tabela periódica. Fazendo esse cálculo, dá 160 gramas por mol. E a massa molar do CO, massa do C é 12, mais a massa do oxigênio 16, dá 28 gramas por mol. Então, a massa molar do Fe2O3 é 160 gramas por mol e a massa do CO é 28 gramas por mol. Eu vou usar esses valores aqui na equivalência e vocês vão entender como é que vai ser feito esse cálculo aí. Sabendo que a questão quer que a gente trabalhe com massa, eu vou escrever massa aqui em cima e massa desse outro lado também, só para lembrar que a gente tem que fazer essa transformação. Coloquei os valores das massas molares aqui em cima, que a gente acabou de calcular. A massa molar do Fe2O3 é 160 e a massa molar do CO é 28 gramas por mol. Se 1 mol está para 3 mols, essa é a minha proporção estequiométrica, e eu sei que preciso transformar mol para massa, eu vejo aqui o Fe2O3, 1 mol dele, 1 mol corresponde a 160 gramas. Então, eu vou trocar esse 1 mol por 160 gramas. Já esse outro lado, eu olho para a massa molar do CO e vejo que 1 mol corresponde a 28 gramas, né? Porque a massa molar dele é 28 gramas por mol. Se 1 mol é 28 gramas, 3 mols é 3 vezes 28 gramas, tá? Então, 3 vezes 28, 84 gramas. Essa daqui será a minha relação, a minha proporção estequiométrica. 160 gramas disso está para 84 gramas do CO. Observando essa questão, nós temos que descobrir qual dos dois reagentes está em excesso e qual é o que seria o reagente limitante. Como é que a gente sabe? A gente tem que testar os dois valores. Então, nós temos que testar tanto esse valor aqui, quanto esse outro valor aqui. Nós vamos testar os dois valores para ver qual é o valor que realmente corresponde ao reagente que está em excesso e qual é o valor que corresponde ao reagente limitante. Para a gente descobrir qual é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso, só existe uma maneira, é testar esses dois valores aqui que a questão deu para a gente. Então, a gente precisa testar esses dois valores. Professora, qual testa primeiro? Qualquer um dos dois, vai na sorte. Eu vou testar primeiro 500 gramas de Fe2O3, então vou colocar o 500 bem aqui. 500 gramas. Se eu estou testando 500 gramas aqui, então o outro vai ser X. Professora, mas eu não estou vendo que ali é 300. Você está testando os dois valores para descobrir qual é o que está em excesso e qual é o valor que é correspondente ao reagente limitante.
Então, se um é 500, tu está testando o outro, será X. Faz a continha. 160, X é igual a 500 vezes 84. Esse valor aqui vai dar X é igual a 4.200 dividido por 160. X será igual a 262,5 gramas. Descobrindo esse valor aí do X, o que a gente percebe? Que esse valor aqui, 262 gramas, é um valor inferior a esse valor aqui, 300. Porque o valor da questão é 300 gramas de CO. Vou até colocar que é do CO. E o valor que corresponde à proporção correta seria 262,5. O que você percebe? Que esse valor aqui está inferior a esse outro valor. Então, dessa maneira, quem seria o reagente que está em excesso? O CO, porque são 300 gramas que a questão usou, mas 300 gramas está passando do valor que seria o valor correto, esse valor aqui, 262,5. Então, quem é que está em excesso? Quem está em excesso é o CO, tá? O CO é o reagente que está em excesso. Então, vamos lá. Quem é o reagente que está em excesso? É o CO. Por que é o CO? Porque você fez o cálculo e viu que a quantidade de CO necessária para reagir com esse valor aqui seria de 262,5 gramas. Porém, o que a questão te deu? Ela te deu 300, então ela te deu um valor a mais. Sendo assim, a gente pode concluir que o CO é o reagente que está em excesso. Qual é a quantidade em excesso? A gente faz a continha, 300 menos 300, que é o que a questão te deu, menos o valor que você encontrou do X, que é o valor exato que reage. 262,5 gramas. Esse valor aí corresponde a 37,5 gramas. Então, essa é a quantidade que está em excesso, 37,5 gramas. É o valor do reagente, né, que está em excesso, é o valor que está em excesso, tá? Se o CO é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante? É o Fe2O3. Então, o Fe2O3 está reagindo completamente. Ele reage totalmente. Você usa essas 500 gramas aqui, então essas 500 gramas reagem totalmente. Já o CO, você está usando 300 gramas, mas as 300 gramas não estão reagindo totalmente. O que está reagindo totalmente? Apenas 262,5 gramas. E o que está sobrando? Está sobrando esse valor aqui, 37,5 gramas, que é o valor que corresponde a 300, o valor da questão, menos o valor que realmente vai reagir. Então, sobra isso daqui. Esse é o valor que sobra. Essa é a quantidade que não reage. Tá certo? Uma dúvida que pode surgir. Professora, você testou o 500 e colocou o X para o CO. E se eu tivesse feito ao contrário, como é que ficaria? Então, vamos fazer ao contrário para ver como é que ficaria. Coloquei aqui o 300 e coloquei o X no Fe2O3. A gente faz a continha, né? 84x é igual a 160 vezes 300. X é igual a, já fiz essa conta, deu 571,4 gramas. Então, esse foi o valor do X correspondendo ao Fe2O3.
Se você observar, esse valor aqui, ele é superior ao valor dado na questão. 571,4 é superior a 500, que é o valor dado na questão. Quando você achar um x que é superior ao valor dado na questão, então aquele reagente que você está analisando é o chamado reagente limitante, certo? Porque o valor que você achou do x é um valor superior ao valor que é dado na questão. Se é um valor superior ao valor dado na questão, não tem como ele ser um reagente que está em excesso. Ele será considerado um reagente limitante. Se ele é o reagente limitante, o outro, que é o CO, será o reagente em excesso. Porque um é o limitante e o outro é o reagente em excesso, no caso desse exemplo. Outros exemplos, os reagentes eles estão nas proporções corretas, as proporções que realmente vão reagir completamente. Mas no caso desse exemplo, deixou-se claro, né, que havia um reagente limitante e havia um reagente em excesso. Como é que a gente sabe quem é o que está limitante e qual é o que está em excesso? A gente tem que testar os dois valores dados na questão. Foi dado o 500 e o 300. A gente testa os dois valores. Se o x que você achar der superior ao valor da questão, aquele reagente é o reagente limitante. Se o x que você achar der inferior ao valor da questão, aquele reagente será considerado reagente em excesso. Tá bom? Então, essa é a regrinha para a gente saber quem é o reagente limitante e reagente em excesso. Precisa testar os dois valores dados na questão. A gente testa por sorte mesmo, escolhe qualquer um dos dois valores, e aí você compara o x que você achou, certo? Eu escrevi aqui uma regrinha que é para você não esquecer esses conceitos de reagente limitante e reagente em excesso. Como é que a gente faz para saber quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? Teste os dois valores dados na questão. Você tem que testar os dois valores. Quais são os valores? Ele deu aqui 500 gramas de Fe2O3 e 300 gramas de CO. Então, você testa os dois valores. Se você testar o 500, o outro vai ser o X. Se você testar aqui o 300, o outro, no caso, o Fe2O3, que vai ser o X. Então, você testa um e o outro vai ser o X. Teste os dois valores dados na questão, separadamente, tá? Primeiro testa um, depois testa o outro. Geralmente basta testar uma vez. Qualquer um dos dois valores, qualquer um, é na sorte mesmo. Se o X que você encontrar na sua conta, for inferior ao valor da questão, se o X que você encontrar na sua conta, você fez lá a sua continha e o valor for inferior ao valor da questão, aquele reagente do X, ele estará em excesso, tá? Então, se o X é inferior, o reagente vai estar em excesso. Vixe, professora, tá meio bagunçado nas ideias, mas é isso mesmo, tá? Se o X é encontrado na sua conta, sua continha, você fez lá a sua continha, se o X que você encontrou for superior, for um valor superior ao valor da questão, então aquele reagente do X, ele será o reagente limitante. Essa é a regrinha. Então, no nosso primeiro teste, a gente encontrou esse valor aqui do X, que era um valor inferior ao valor do CO, né? Que era 300, esse valor era inferior, então eu disse que o CO seria o reagente em excesso, tá? Porque quando o valor do X é inferior, o reagente ele está em excesso.
E na minha segunda tentativa, o segundo teste, nós vimos que o X deu esse valor aqui, 571,4, né? E quando o X da nossa conta dá um valor superior ao valor da questão, o valor da questão era esse, 500, e o nosso X deu um valor superior. Quando isso acontece, aquele reagente que a gente está analisando será o reagente limitante. Essa é a regra, tá bom? Voltando aqui para a resolução desse exemplo, se o Fe2O3 é o reagente limitante, então é esse valor aqui que a gente vai usar, 500 gramas, ele vai reagir totalmente, essas 500 gramas aí vão reagir completamente até o fim. Então você coloca aqui o 500 gramas, e aí o outro realmente vai ser o X, o outro realmente estava em excesso, né? A gente já fez essa continha aí, a gente já viu que deu um valor 262,5 gramas. Esse valor aqui é o valor do CO, vou colocar aqui, é o valor do CO que realmente vai reagir. Então, essa quantidade será a quantidade que realmente vai reagir, porque esse valor que foi dado na questão foi um valor que está em excesso, porque o CO é o reagente em excesso. E a gente já calculou qual é a quantidade desse reagente que vai ficar em excesso, né? 300 menos 262,5. Eu já calculei esse valor, deu 37,5 gramas. Então, essa é a quantidade de reagente que não vai reagir porque está em excesso, tá? O exemplo 6 é um exemplo que envolve rendimento. Calcule a massa de água que se obtém na combustão de 42,5 gramas de NH3, sabendo que a reação apresenta rendimento de 95%. Foi dada essa reação, que está devidamente balanceada. Lembre-se que os coeficientes estequiométricos devem ser transcritos em forma de mol. Então, aqui são 2 mols, aqui 3 sobre 2 mols, 1 mol e 3 mols. O que a questão quer? Que você trabalhe com o NH3 e com o H2O. 2 mols de NH3 formam 3 mols de H2O. A gente tem essa proporção que deve ser transformada para massa, porque a questão está trabalhando com massa. H2O aqui, a água, e o NH3. Vou colocar escrito aqui em cima, massa e massa. Como é que a gente transforma mol para massa? Usando a massa molar. A massa molar do NH3 é 14, que é a massa atômica do nitrogênio, mais 3 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Isso aqui dá 17 gramas por mol. Essa é a massa molar do NH3. Então, 1 mol de NH3 tem 17 gramas. Coloquei aqui, 17 gramas. Se 1 mol tem 17 gramas, 2 mols tem 2 vezes 17. Já a massa molar do H2O é 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de H2O tem 18 gramas. Se 1 mol tem 18 gramas, 3 mols tem 3 vezes 18 gramas. E eu coloquei esse 42,5 gramas,
que foi o que a questão deu, é do NH3, então eu coloquei embaixo do NH3, bem aqui, 42,5 gramas, corresponde a X. A gente fez a continha, deu esse valor aqui, 67,5 gramas. Esse valor corresponde a um rendimento de 100%. Então, a gente coloca o seguinte cálculo. 67,5 gramas corresponde a 100%. Rendimento de 100%. Mas a reação teve o rendimento de 95%. Se ela teve o rendimento de 95%, então qual será a massa que vamos obter a partir desse rendimento? X. Então a gente faz uma regra de 3. Fazendo essa continha, eu já fiz aqui a continha, e o valor encontrado foi 64,1 gramas. Para você não confundir X com X, vou chamar isso aqui de Y, tá? Y. Para não misturar as incógnitas. Então, com esse rendimento de 95%, a massa obtida é essa massa aqui, 64,1 gramas. Esse valor aqui seria se o rendimento fosse 100%. Mas o rendimento não foi 100%. A questão deixou claro que o rendimento foi 95%. Então, a gente tem que fazer uma regrinha de 3. Como é essa regrinha? Esse valor aqui, valor teórico, né? 67,5 gramas, corresponde ao rendimento de 100%. Então, 95%, que é o valor dado na questão, corresponde a Y. Chamei de outra letrinha. E esse Y deu 64,1 gramas. Sendo assim, esse valor aqui é o valor realmente obtido nessa reação, porque essa reação não teve um rendimento de 100%, como as outras reações. Essa reação, o rendimento dela foi de 95%. Professora, como é que eu vou saber? Se a questão não falar nada, é porque o rendimento foi 100%. Então, realmente são os valores que a gente encontra. Mas a partir do momento que a questão deixa claro que existe um rendimento determinado e aquele rendimento é um valor qualquer, no caso dessa questão é 95%, então você vai precisar fazer uma nova regra de 3. Como é feita essa regra de 3? O X que você encontrou está para 100%, assim como o rendimento da questão, que foi 95%, está para Y. Antes de ir para o próximo exemplo, eu quero deixar claro uma coisa. A massa obtida nessa questão seria 67,5 gramas se a reação tivesse o rendimento de 100%. Mas deixou-se claro nesse exemplo que o rendimento não foi de 100%, o rendimento foi de 95%. Então, no caso desse exemplo, a massa obtida nessa reação, a massa de água obtida foi de 64,1 gramas. Então, foi um valor inferior ao valor teórico, que seria o valor de 100%. Foi um valor inferior, 64,1 gramas de água. Por que que o valor ele diminuiu? Porque o rendimento dessa reação não foi de 100%, foi um rendimento de 95%. Então, o valor encontrado é esse valor aqui, 64,1 gramas. O exemplo 7 é o último exemplo. Dada a reação CaCO3, que resulta em CaO mais CO2, essa reação já está balanceada. Por que que eu digo isso? Porque nós temos um cálcio de um lado, um cálcio do outro lado. Um carbono de um lado, um carbono do outro lado. Desse lado, 3 oxigênios e desse outro lado, 3 oxigênios. Então, a reação já está balanceada. Sendo assim, coeficientes estequiométricos 1.
A análise de 35,71 gramas de uma amostra de CaCO3 forneceu 13 gramas de CaO, além de CO2. Determine o rendimento percentual. Como é que a gente faz? Já que nesse exemplo está sendo trabalhado massa, então, primeira coisa que a gente faz é pegar a proporção estequiométrica, que está aqui no coeficiente estequiométrico, 1 mol de CaCO3 resulta em 1 mol de CaO. Já que essa questão trabalha com massa, nós vamos transformar o mol para massa, os dois lados. Como é que a gente transforma? Usando a massa molar. Nós calculamos a massa molar do CaCO3. CaCO3. Qual é a massa molar dele? A massa do cálcio é 40, mais a massa atômica do carbono é 12, mais 3 que multiplica a massa atômica do oxigênio, que é 16. Somando isso aqui tudo, dá 100 gramas por mol. Essa é a massa molar do CaCO3. E do CaO, massa atômica do cálcio é 40, mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. Somando isso aí, dá 56 gramas por mol. Esses são os valores das massas molares do CaCO3 e do CaO. Nós vamos, então, substituir aqui 1 mol pelo valor da massa molar do CaCO3, que é 100 gramas. E aqui a gente substitui o valor do mol pela massa dele, que no caso é a massa molar, 56 gramas. Eu vou apagar essa partezinha aqui de baixo, que é referente ao meu cálculo das massas molares. E o que a questão deu para a gente? Quais foram os dados? Ela deu a massa do CaCO3, que é 35,71 gramas, e nós vamos fazer aqui uma regra de 3 para ver o valor teórico, que seria o resultado aqui para quantificar o CaO. Fazendo essa continha aqui do X, esse valor será 19,99 gramas. Depois que nós encontramos esse valor, X é igual a 19,99 gramas de CaO, isso aí corresponde a um rendimento de 100%. Então, teoricamente, seria se a reação tivesse um rendimento de 100%. Porém, a reação, ela só forneceu 13 gramas de CaO. Ela não forneceu 19,99 gramas. Ela só conseguiu fornecer 13 gramas. Então, a gente coloca aqui 13 gramas, está para Y. Esse Y vai indicar o rendimento percentual da nossa reação. Fazendo a continha, Y é igual a 65%. Então, esse aqui é o rendimento percentual dessa reação. Observe que o nosso X é igual a 19,99 gramas de CaO. Esse foi o valor que a gente encontrou. Esse valor corresponde a um rendimento de 100%. Porém, a reação, aliás, a questão, ela nos deu um outro valor, 13 gramas. 13 gramas de CaO. 13 gramas corresponde a um rendimento, que eu chamei de Y. Qual é o valor desse rendimento? A gente faz uma regra de 3 e nós descobrimos que Y é igual a 65%. Então, esse é o rendimento percentual dessa reação.